E aí, meus amigos, Rudinei do Conto por aqui. Eu tô aqui com o LT Spice aberto e tô simulando aqui um amplificador para RF. Você pode ver aqui uma frequência de 98 MHz e junto aqui uma frequência de 104 MHz. Por que eu fiz isso? Exatamente porque um PLL que eu peguei, ele tem uma harmônica. A distância dessa harmônica é em torno de 10 a 12 MHz. E não tá exatamente como é para ser lá, mas é aproximado, né? Então eu estou desenvolvendo esse projeto aqui já para mim conseguir fazer um filtro de saída aqui. Não fiz ainda, mas eu vou fazer um filtro. Um filtro passa baixas, né? Para mim filtrar essa harmônica em alta frequência. O que eu fiz aqui foi uma polarização de base do transistor, pegando esse sinal aqui de 1 volt, né, jogando na base aqui. Polarizei a base de uma forma que fique com uma corrente de coletor aqui apropriada para o transistor, né? E também que a tensão de base aqui fica ligeiramente acima de 0,7 volts. Aqui tem um indutor e um capacitor, né? Se você fizer o cálculo aí, você vai ver que o indutor e o capacitor eles estão para frequência aí aproximada de 98 MHz, que é a frequência aqui do meu gerador de sinal senoidal, né, em 98 MHz. É fácil de alterar. No caso aqui na vida real a gente usa esse capacitor aqui, né, um trimmer, capacitor variável, onde a gente consegue sintonizar a frequência do amplificador de acordo com a entrada de RF que vai entrar aqui. No caso aqui seria a entrada, teria um capacitor aqui, né? Um capacitor desse de 47 picofarads vai aqui. E aqui já em vez, no lugar desse gerador aqui de frequência, vai ter nosso PLL comprado lá da China, né? O PLL veicular. Então é isso. Resistor de degeneração de emissor aqui para limitar também, né, a corrente de coletor e emissor. Uma fonte de tensão de 15 volts na simulação aqui. Capacitor de 100 micro para uma leve filtrada aí. Capacitor de 100 pico na saída. Um resistor de 10K simulando uma carga leve. Rodando a simulação, nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Entrada de sinal de RF. Vamos pegar aqui a saída. Está aqui então. Para você ver o ganho de tensão. Tá entrando ali 1 volt, né? Aqui a tensão. Nem tá 1 volt, se não me engano é menos de 1 volt que eu deixei programado. É o que tá entrando. O que tá saindo tá em azul. Ó, tá saindo... Pera aí, deixa eu colocar os cursores, né? Então seria em torno aí de 17 volts pico a pico. Lembrando, sem carga, né? Uma carga de 10K aqui do emissor. Vamos alterar essa carga aqui para 50 ohms. A impedância 50 ohms, que é a impedância da antena do FM. Possivelmente essa impedância vai ficar um pouquinho acima, hein? Ele vai ter um ganho maior. Rodando novamente a simulação. Ó, aqui a gente vê que a diferença já não é tão grande. Ó, ele está entrando em verde, né? O que está saindo é em azul. Ele sai com uma amplitude, vamos ver aqui. Pico a pico está dando 2,5 volts. Menos 1,2, né? Até mais 1,2. Então é isso aí, nós estamos com um ganho já de 1,5 vezes ou mais. Isso com esse projetinho aqui, né? Para ser bem sincero, um projeto bem básico, né? Apenas aqui tem um tanque ressonante, resistor de polarização de base, a injeção do meu sinal aqui, né? No caso aqui tá zerado agora o 104 aqui, ó. A harmônica eu não ativei, mas nós podemos ativar ela para você ver. A amplitude estava 10 mV, vamos colocar 200 mV.
200 mV de amplitude. Vamos rodar novamente a simulação. Aqui você já vê a modulação, ó. Aquela forma com as duas frequências junto, né? Forma uma espécie de modulação. Olha aqui também. Olha que bonito que fica, cara. Bonito para olhar, né? Na prática não é tão legal não, é uma harmônica desse nível aí. Aqui vou mostrar para vocês a FFT, como que tá as nossas harmônicas. Essa aqui é a FFT. Ó, você pode ver que tem em 96 MHz e em 104. É exatamente essa harmônica do 104 MHz que eu vou ter que filtrar, né? Olha aqui. Demais harmônicas aqui já tá na faixa de quase menos 30 dB. Tá com 10 dB, 10, 12 dB aqui de ganho, mais ou menos a fundamental, né? E daí nós temos a primeira harmônica aqui, ó, que seria a harmônica do próprio cristal, né? Aqui em 104 MHz. Aí nós temos a primeira harmônica aqui em 200 MHz. No caso do amplificador, sim, né? Porque aqui ele vai repetir essa frequência exatamente no dobro aqui da frequência por causa do tanque ressonante, né? Ó, tava aqui em 100, vai repetir lá próximo de 200. Mas aqui nesse intervalo aqui, a hora que eu colocar o oscilador lá, é bem provável que ele vai ter mais harmônicas. Então é exatamente para isso que eu estou desenvolvendo esse filtro, né? Além do amplificador, claro. Ó, aqui em 98 e aqui em 104 são as harmônicas. Mas então é isso. Na sequência aí, nos próximos vídeos, eu vou simular aqui o nosso filtro passa-baixas, né? Um filtro LC com indutores e capacitores aqui nessa saída, ó. Nós vamos fazer aqui uma carreira aqui com uma filtragem de quarta ordem. Lembrando que eu não sou muito expert nessa parte de RF ainda, eu estou estudando, claro, né? Mas a gente já está desenvolvendo aqui alguma coisa já visando a área do RF, aí, que é uma área muito requisitada, principalmente aqui na minha região, e não temos tantos profissionais assim para trabalhar com RF aqui no sudoeste do Paraná. Beleza, pessoal? O esqueminha tá aí já, ó, para quem quiser tirar um print da tela aí. Se você montar, eu simulei aqui no LT Spice porque eu não encontrei o 2N 3866, acho que é 2553, aquele 2N mais potente, sabe? Porque se o 2N 2222 era limitado a 800 mA de corrente, a corrente de coletor. Vamos ver aqui, olha aqui em azul. Vamos deixar só a corrente de coletor aqui. Só um pouquinho aqui. Corrente de coletor varia de em torno de 12, 10 mA até 70 mA aproximadamente. Com esse resistor de 10 ohms no emissor, né? Se eu baixar esse resistor aqui para 5 ohms, por exemplo, 5 ohms, ele dá uma potência maior de saída, um ganho maior, só que aumenta a corrente também que passa pelo transistor, né? Aí possivelmente teria que usar um dissipador de calor. Eu acho que 70 mA já aí, como ele é um transistor para 800 mA, já é uma corrente de certa forma um pouco alta aí. Já teria que trabalhar com dissipador de calor, né? Eu não encontrei nada de material dessa forma aqui simulando exatamente um amplificador de RF no LT Spice, né? Ou qualquer outro software de simulação. Por isso que eu decidi gravar para vocês entenderem como é que funciona aqui. E o processo da simulação é muito simples, né? Todo mundo consegue simular aqui antes de partir para a bancada para montar, porque a gente perde um tempo lascado montando na bancada um projeto e às vezes não funciona, né? Já fiz vários testes aqui alterando o capacitor de 5.3 picofarad, o indutor de 500 nanohenry, né? E coloquei um indutor de 1 microhenry, capacitor de 2.6 picofarad, se não me engano.
Eu achei melhor dessa forma aí. Deixei um indutor de 500 nH, daí depois eu faço a bobina, né, o indutor. Eu tenho um indutímetro, eu faço o indutor, meço a indutância dele, coloco com o capacitor e vejo a frequência de ressonância. Aí a gente ajusta na prática, né, com o watímetro. Aqui vai ser injetado uma onda já perfeitamente estabilizada, né, do PLL. Então isso aqui é a hora que eu casar esse tanque ressonante aqui, o meu transistor está pronto para amplificar o sinal. Ele vai ter um ganho aí de até, eu imagino que até umas 5 vezes, dependendo da carga que eu coloco na saída aqui. Ao invés de eu colocar uma carga direto aqui, eu posso colocar um transistor mais forte e colocar um indutor aqui, né, acoplado com outro indutor de saída para fazer um casamento de impedância. Eu alivio essa impedância do transistor aqui. Eu aliviando essa impedância aqui, a minha amplificação sobe bastante. Vamos colocar aqui, ó, 500 R, 500 ohms de impedância. A tensão que estava indo para 1.25, vamos simular novamente só para ver. Aqui, ó, já vai para 7 volts, 7 e menos 7 volts. Isso aqui já é uma amplificação excelente, isso aqui já joga mais de quilômetro de distância. Beleza, pessoal? Acompanhe o canal aí, vai ter mais vídeos na sequência para vocês aí, falando bastante sobre eletrônica analógica. Um abraço!